e seus pecados apagados. Como é feliz aquele e aquela a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a minha culpa, a culpa do meu pecado. Portanto, que todos e todas os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as minhas águas se levantarem, quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Pois tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo e o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Amém. E amém. Senta no teu lugar. Graças a Deus, para a gente continuar aqui, a prosseguir na nossa empreitada em edificar essa coluna consistente que sustenta a nossa fé, que é a oração, né? Continuamos aqui no mesmo lugar, tá bom? Já percorremos aqui um longo caminho, já falamos muitas coisas, entendemos muitos pontos dessa, que não pode ser resumida somente em uma prática religiosa, uma obrigação religiosa, porque oração é, na verdade, uma conversa franca de família, né? Não é entre religiosos, é uma conversa familiar. Nós oramos, então, para nos relacionar com o Pai, que é nosso, né? Como ele já disse, nós precisamos estabelecer com o Senhor uma relação de proximidade, né? Assim foi que Jesus nos ensinou a orar, nos dando as palavras do Pai Nosso. Essa é a nossa referência de reflexão. É uma oração, a gente sabe, é uma oração cristã, mas ela está presente aí em muitas tradições religiosas. Muitas religiões que não são especificamente cristãs usam a oração do Pai Nosso. E nas palavras ensinadas por Jesus, nós já vimos a primeira parte que são palavras de exaltação ao Pai que é nosso, né? Ele que é Pai Nosso, mas Ele é soberano porque Ele habita as maiores alturas. Ele que é nosso, mas Ele é santo, porque precisa ter a primazia na nossa vida, e por essa razão é necessária que a vontade dEle seja feita em nossas vidas, assim como é feita nos céus. Afinal de contas, a vida do povo de Deus, nela quem reina é Deus. Quem manda na nossa vida é o Senhor, quem governa é o Senhor. Então tudo precisa ser feito em obediência à vontade soberana, boa, perfeita e agradável do Senhor. É isso que Jesus nos ensinou nas suas palavras. E a partir daí, nós vimos que mudou um pouco. Jesus passa a dizer que nós que exaltamos então o nosso Pai nessa medida, nós que assim fazemos, nós podemos pedir a Ele em nosso favor, né? Também podemos. Então aí é o segundo momento, a segunda etapa da oração. Jesus nos ensina que nós podemos fazer petições a Deus. E nós já meditamos aqui na primeira conjunto de palavras que Jesus usou aqui, porque ele disse que nós podemos pedir ao Pai as nossas necessidades básicas de vida. Ele nos ensinou isso, porque com Ele e com isso, Deus tem compromisso, né? Falamos isso semana passada, e compromisso inclusive diário. Ele diz assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não é isso que nós meditamos semana passada? É uma petição nossa já, no primeiro momento. E hoje eu quero prosseguir com esses pedidos que nós podemos fazer ao Pai. Jesus continua aqui nos dando essa medida de coisas que nós podemos pedir, que Ele vai ouvir. Ele vai ouvir, e se nós, obviamente, pedimos de acordo com a sua vontade, nós podemos ter certeza de uma coisa, o Senhor vai nos atender. É uma lógica da oração. Ele ouve, se estiver de acordo com a sua vontade, Ele ouve e atende. E Ele nos ensina aqui, então, a partir de hoje, que eu quero meditar com você na sequência, é que nós
podemos pedir ao Pai que está no céu, porque é vontade dele, capítulo 6, versículo 12, o perdão, né? Algo que é importante demais, e Jesus disse que nós podemos pedir a ele, porque ele diz assim, ó, versículo 12, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Essa oração? Pois é, nisso que nós vamos nos debruçar isso. Se nós podemos fazer petições em favor das nossas necessidades básicas, afinal, sem elas não tem vida, segundo Jesus aqui, tem outra dimensão, sem a qual também não existe vida. Qual dimensão? O perdão. E eu quero hoje conversar com vocês para entender, eu gostaria de que fosse construída na nossa compreensão, na nossa mente, a importância disso que sustenta a nossa vida, não só a nossa fé, mas a nossa existência, porque ela nos mantém vivos, que é o perdão. Por que então ele nos mantém vivos? Bom, primeiro eu começo comentando que talvez aquilo que Jesus chama de vida, eu preciso já adiantar para vocês, que vai muito além daquilo que muita gente entende como vida, né? Porque vida para muita gente é uma coisa, sei lá o quê. Hoje em dia isso está um tanto quanto baseado. Mas para ele, vida tem que ser um negócio abundante. Para ele, vida tem que ser plena. Para ele, vida tem que ser completa. E só existe vida para o Senhor na dimensão da liberdade. Na dimensão de pessoas curadas. Vivem aqueles que são restaurados. E o Senhor tem essa compreensão, por quê? Porque na história de vida das pessoas, elas vão acumulando, aquilo que elas vivem diariamente, vão acumulando feridas, né? A vida vai nos traumatizando, vai nos dando a oportunidade de conviver com coisas que nos machucam. E eu quero compreender isso com você hoje, porque tudo isso impede isso que Jesus entende como vida. Isso tudo vai construindo dentro de nós perspectivas que vão impedir a vida que o Senhor tem para nos oferecer. O sistema desse mundo que nós vivemos, governado por seres humanos, tudo que nele vivemos tem para oferecer coisas na nossa vida, na nossa história, que vão fazer de nós pessoas cativas, pessoas aprisionadas, em situações que nos traumatizam. Pessoas são traumatizadas por tantas frustrações, por tantas separações, por mortes, e isso vai marcando, e com isso as pessoas ficam presas dentro de si mesmas. Quero que você entenda isso hoje. Presas dentro daquilo que a vida ou que outros fizeram com ela. Todos nós temos história de famílias e traumas e coisas que aconteceram, às vezes, lá na infância, e foram feitas, e aquilo causou em nós feridas e traumas que nos impedem de viver essa nova coisa que o Senhor planejou e viver segundo a vontade de Deus. Você precisa compreender isso. É um projeto de vida que mantém as pessoas muito dentro de si mesmas, presas dentro de si mesmas. Isso vai nos fazendo muito mal. E pior, entregue aos traumas que as impedem de viver. Afinal de contas, quando vivem, são esses momentos ruins que impulsionam a vida. Às vezes você não entende porque determinadas pessoas são de determinadas maneiras e fazem o que fazem. Agem porque agem. Mas veja, nós nos relacionamos com a vida, com os outros, a partir daquilo que está dentro de nós. E hoje você vai entender que para o Senhor isso é um problema muito limitante daquilo que Ele entende como vida. Tanto que quando Ele iniciou o seu ministério, nós meditamos isso outro dia, no ministério terreno, Ele pregou na sinagoga de Nazaré, Lucas 4,18, o quê? O Senhor diz, o Espírito do Santo Deus, o poderoso Deus, está sobre mim, porque Ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres. E ele diz o seguinte, ele me enviou para anunciar aos cativos que eles serão soltos, os cegos verão e os oprimidos serão libertos, porque é chegado o tempo do favor do Senhor. Veja, o que vocês acham que são esses cativos e esses oprimidos que o Senhor disse que Ele libertaria? Obviamente, não são só os presidiários, né, quem está preso lá no presídio. Não só, porque presos e cativos são também aquelas pessoas que estão acorrentados e acorrentadas dentro de si mesmos, por situações que aprisionam as suas almas. É isso que o trauma faz, é isso que a decepção faz. Uma pessoa que passa por um rompimento, de um casamento, que perde alguém querido, passa por isso, são momentos traumáticos, e que até hoje essas coisas ficam guardadas ali no seu coração.
Você precisa entender como é que a gente trata uma coisa, um momento que nos machuca muito. A gente guarda isso lá dentro de uma forma estranha, eu vou te explicar hoje, mas são essas coisas que continuam agindo ou continuam influenciando as nossas ações e as nossas decisões. O pior é que assim, quem assim vive, não tem jeito, acaba magoando ou a si mesmo e as pessoas que estão com ela. Ele faz isso porque ele quer? Não, ele faz isso porque tem algo lá dentro, guardado. Esse peso dessas correntes da história que tem dentro de cada uma, é uma fonte de mágoa, é uma fonte que faz a pessoa ser um tanto quanto agressiva com a vida. Tudo isso é defesa. Defesa, às vezes por pura autodefesa, que isso faz muito mal. Para os outros e faz mal para ela mesma. Agora veja, da parte do Senhor tem sempre o desejo de anunciar que os cativos serão soltos e os oprimidos serão libertos. Você crê nisso? Projeto do Senhor isso. A pergunta que vale 1 milhão. Como é que os cativos serão soltos e os oprimidos libertos? Aliás, como é que essas pessoas presas em si mesmas, nas suas histórias difíceis, serão libertas? A resposta simples é através do perdão. Através do perdão. A verdade mesmo é que a vida que se vive aqui na Terra, através desse governo humano, sem o governo de Deus, tem essa, vamos dizer, essa característica. Porque quem é governado por si mesmo gera muita mágoa, gera muito rancor e não, em poucos casos, ódio, que é recíproco. As pessoas se detestam, as pessoas entram em guerra, nós vivemos uma forma de relacionamento defendido. A gente não vive com as pessoas, a gente se defende delas. E isso gera muita desconfiança. As pessoas têm relacionamentos inseguros. Agora, para Deus, nada disso pode ser chamado de vida. Temos que entender o que o Senhor disse em João 10:10, que eu vim para que vocês tenham vida e tenham abundância. Isso não é vida para Deus, porque vida só acontece em ambientes de liberdade. E aí veja, não é de aprisionamento, mas de liberdade. Não se vive plenamente atrás das grades, sejam essas grades o que for. Entenda isso de uma forma figurada. Prisões que não são essas cadeias físicas, mas coisas que nos impedem, que estão lá dentro de nós, que faz a gente agir de determinadas maneiras. Só para a gente exemplificar um pouco mais, para você entender isso. A pessoa sofre uma situação traumática, por exemplo. Aconteceu algo, alguém fez, a vida fez algo que não foi legal. Qual é a reação? Bom, geralmente, por pura autodefesa, a gente enche de rancor. Tem quem maquine vingança. Tem quem, por exemplo, se encha de discursos de raiva, outros têm discurso de autocomiseração, tem pena de si mesmo, porque o que fez não é legal, e tudo isso vira uma prisão. Ela fica acorrentada a tudo isso dentro de si mesma. E aí, presta atenção, o tempo passa. Só para você entender como é que a gente funciona. E essas memórias, depois que o tempo passa, elas são armazenadas dentro de nós, guardadas as 7 chaves em gavetinhas dentro da nossa alma. Isso fica lá guardado. E a pessoa guarda tão bem, sabe por quê? Porque ela não gosta dessa memória, ela tem medo daquilo. Afinal, isso fez muito mal, ela tenta esquecer. E aí o que ela faz? Ela guarda lá essas memórias ruins, fica guardado num lugar chamado subconsciente. Por que é ou inconsciente? Por que é subconsciente? Porque não está na nossa consciência, mas está lá dentro, guardada na nossa alma. E aí o que acontece? A gente tenta esquecer, mas a gente não se lembra porque elas não são conscientes, mas na verdade lá dentro, mesmo guardadinhas, elas continuam dando as cartas quando a gente vai tratar os outros. Aí você não sabe por que uma pessoa é tão insegura, porque ela é tão ansiosa, porque ela é estúpida, porque ela é tão defendida, Por quê? Porque tem histórias lá dentro que estão muito guardadinhas e ela nem sabe que ela é assim, mas está lá, e é isso que define o trato com as pessoas no relacionamento. Então a pergunta é, qual é o remédio para o rancor, por exemplo? Qual é o remédio para a mágoa? Como nós podemos impedir que o que está no nosso inconsciente continue ditando a forma como nós nos relacionamos entre pessoas? A resposta é através do perdão. Presta atenção, o único remédio que existe para essa prisão se chama perdão. Comprimido, não existe comprimido para curar rancor. Não existe injeção para curar mágoa. E isso é doença. Eu quero que você tome posse. Por essa razão, eu disse para vocês que quando Jesus ensina
a nos relacionarmos com o Senhor, com o nosso Pai, e ele estabelece na base desse relacionamento o perdão. Ele está querendo nos dizer que não existe relacionamento saudável sem perdão. Nós nunca vamos ser plenos no relacionamento se não houver perdão. Ou seja, nós não nos relacionamos com o nosso Pai que nos ama, mas sem perdão não será o que Ele deseja se relacionar conosco. Isso precisa estar na base da nossa relação com Ele, porque será, se não for assim, será um relacionamento cheio de ocultos. A gente vai se relacionar, mas tem coisas malditas, coisas não reveladas. Então veja, isso não é relacionamento digno, né? Ainda mais para se estabelecer com o nosso Pai. As pessoas têm vergonha dos seus ocultos, elas têm vergonha dessas coisas feias, traumáticas, e aí o que acontece? Elas omitem, né? E aí não são verdadeiras, e nada disso faz com que a sua oração seja ouvida. Isso é um empecilho para viver a plena relação que Deus espera ter conosco. Eu não sei se vocês estão entendendo isso, está muito difícil. Vocês estão compreendendo? É um processo que a vida faz conosco, e nós temos que nos apropriar daquilo que o Senhor pode fazer. Por essa razão, quando Jesus nos manda nos ajoelhar e falar com o Pai que nos ama, Ele me chama a usar palavras da nossa verdade, palavras que realmente às vezes nem a gente às vezes sabe que tem, mas está lá no nosso interior, palavras de coisas que nos machucam, e nós temos que suplicar para que o perdão seja medida. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os que nos devem, porque nós sabemos, Pai, que o perdão liberta a alma. Então tem um processo de cura aqui enquanto nós oramos. Nós não simplesmente falamos palavras vagas jogadas para o Senhor, coisas adequadas. Não, tem um projeto aqui, tem uma maneira, tem uma forma de relacionamento através dessas palavras que nos cura, meu irmão. E eu não sei se você consegue pensar, será que a gente consegue imaginar por que o nosso Pai, que nos ama tanto, amou o mundo de tal maneira que nos deu seu Filho unigênito para nos salvar? Jesus veio até nós para quê? Ora, para nos salvar, mas a pergunta é, nos salvar do quê? E aí, aliás, a partir daquela palavra do domingo, eu entendo que Ele veio para nos salvar de nós mesmos e das nossas prisões, ou não? Das nossas cadeias, das nossas correntes. O Senhor veio para nos salvar desse humano no controle, as prisões, o pecado de nós mesmos e também o pecado desse sistema de mundo, governado por pessoas, porque sem a nossa ingerência nos faz muito mal. Às vezes a gente é cometido por coisas muito ruins que nós não fizemos, fizeram conosco, sim ou não? Uma coisa que acontece na rua, enfim, fizeram, isso nos traumatizou. E a gente não tem nada com isso, mas assim, o mundo tem. Esse sistema de mundo. Quem são os pecadores deste mundo? Todos e todas, né? Porque lembra Gálatas 3:23? Porque todos e todas pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sim ou não? Então, veja, portanto, quando Jesus vem nos dar uma possibilidade de salvar, porque Ele quer, Ele quer nos salvar, por quê? Porque essa prisão que colocaram as pessoas faz que elas se sintam ainda elas mesmas culpadas. E aqui está o pior problema. Porque, presta atenção, a culpa é, e eu tenho consciência disso, uma ferramenta importante na nossa vida. Sentir culpa não é ruim. Por que não é ruim? Porque através da culpa, nós vamos ter a oportunidade de refletir, eu estou me sentindo culpado, eu fiz algo, será que a minha atitude foi correta? Eu estou me sentindo culpado e eu estou com essa sensação de culpa, mas será que aquilo que eu fiz realmente foi o que Deus espera de mim? Então eu reflito o porquê de algumas situações, o porquê que eu fiz o que eu fiz. Às vezes a culpa revela um escondido dentro de mim, algo que eu nem estava pensando, nem sabia que eu era assim, e a culpa me faz então pensar nisso, nessas situações que eu causei, e assim eu vou aprender a não me submeter a isso mais. A culpa é essa possibilidade, mas veja, essa ferramenta tão importante da nossa própria repreensão, da nossa consciência, ela é utilizada pelo sistema de mundo para colocar sobre os ombros das pessoas essa culpa. A vida vai ficando complicada, a vida vai ficando, não tem como caminhar direito, enfim, a culpa não é a culpa, mas é o uso que se faz dela que pode impedir a vida plena que Deus tem para nos dar. Essa culpa é usada, inclusive, pelo diabo, para nos fazer ser acorrentados dentro de nós mesmos. Você compreende isso, sim ou não?
Portanto, sujeitos a tudo isso, estávamos quem? Todos nós estávamos sentados no banco dos réus, acusados por erros, acusados sem ver alegria. Mas eu quero que você receba uma coisa nessa noite em nome de Jesus. Pela graça nós já fomos salvos. E depois dele, depois de Cristo Jesus, nós somos perdoados e perdoadas, meus irmãos, minhas irmãs. E agora, não mais subjugados por essa culpa que é usada para nos aprisionar dentro de nós mesmos, entende assim? Que nos faz ser pessoas rancorosas, mal-humoradas, que acha defeito em tudo, que reclama de tudo, que fala mal de tudo. Meu irmão, minha irmã, o Supremo Juiz nos encontrou sentado no banco dos réus, e nós sentamos lá porque a gente sabia que a gente era culpado, sim, mas sem nenhuma esperança de salvação, era como nós estávamos. Entretanto, não pensamos em redenção, mas Ele nos perdoou. Ele nos perdoou e a partir disso nós somos libertos dessas grades que nos aprisionam, fomos salvos e libertos das prisões da nossa alma. E porque isso foi como? De que jeito? Como é que Ele nos salvou? Como é que Ele nos tirou de lá? Como é que Ele nos... Através do perdão, meus irmãos. Ele nos perdoou. Você compreende isso? Você entende a dimensão disso? Por essa razão, Paulo afirmou em Romanos 8:1, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque andam não mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Olha o que o Paulo diz, não tem condenação, por quê? Porque o nosso Senhor já nos perdoou, porque isso já foi tirado de nós, e o perdão tem o poder de nos libertar da culpa. E depois dele, nós não somos mais guiados pela carne, nós não somos mais guiados pela nossa própria vontade, nós somos guiados pelo Espírito, que é Ele quem governa a nossa vida agora. Entende aqui a palavra de domingo, inclusive? O processo de transformação que nós temos que passar. Qual é a ferramenta libertadora de todo esse mal causado? Qual a ferramenta que continua causando tantas mágoas? Qual é a ferramenta usada para libertar de tudo isso? O perdão. Por isso, sem perdão não tem vida. Sem perdão é alguém trancado numa cadeia. Percebe? Eu gostaria muito de que todos nós pudéssemos entender hoje por que o Senhor disse que nós temos que nos ajoelhar e pedir ao nosso Pai que Ele perdoe as nossas dívidas. Mas Ele já não perdoou na cruz? Sim. Mas sabe o que a gente continua fazendo? Continua pecando, e continua gerando mais dívidas, continua escrevendo na caderneta outras dívidas nossas. E aí diariamente a gente tem que sentar e falar, Pai, perdoa as nossas dívidas. Pai nosso, compreende que sem perdão dos nossos pecados não tem vida? Isso é muito importante que você construa. Nós estamos falando que oração aqui é relacionamento. Jesus está nos ensinando que para ter esse relacionamento é necessário que nós sejamos perdoados em todas as nossas dívidas. Por isso nós temos que pedir. Por quê? Porque Deus deseja se aproximar, Ele quer se relacionar, Ele quer estar perto. E tudo isso só será possível se nós formos perdoados. Sem perdão não tem proximidade de Deus. Presta atenção. Se essa é a vontade do Pai, nos perdoar, Ele está dizendo que nós temos que pedir, porque nós estamos pedindo de acordo com a vontade dEle, sim ou não? Não é? Primeiro João falou isso? Se nós pedimos aquilo de acordo com a vontade de Deus, Ele vai nos atender? Pois é de acordo com a vontade, porque Deus sempre quer nos perdoar, isso é um desejo do seu coração. Deus não quer nos acorrentar, Ele nos ama, Ele é amor, não tem prisão, não tem grade, não, Ele quer nos libertar. Religião, aliás, adora aprisionar as pessoas. Religião adora criar um monte de norma. Isso pode, isso não pode, isso é pecado, isso não é, bababá. Porque através disso, eles vão colocar sobre nós culpa, né? E você fez algo e se sente pesado, culpado, o fardo, o jugo vem sobre o teu pescoço. Porque sem Jesus a gente não consegue, às vezes, né? Sem Jesus a gente tropeça. Sim, nós vemos pessoas interpretando, por causa disso, um papel que eu chamaria religioso de santarrão, sabe assim? Por que as pessoas são tão assim? Jesus chamava os religiosos do seu tempo de hipócritas. Vocês estão interpretando um papel de santo. Por quê? Porque a religião impõe um fardo e a pessoa, mesmo não atendendo aquilo, ela precisa demonstrar um papel de que ela consegue. Agora veja, isso não é o que um filho e uma filha que Deus quer se relacionar. Não é a atitude que Ele espera de nós. O interesse dele é se relacionar com a verdade do nosso interior. Inclusive, meu irmão, Jesus disse que o nosso Pai é santo, então Ele não pode conviver com aquilo que não é santo.
Hipocrisia não é sinônimo de santidade. Deus não se relaciona. Existe um abismo, como nós vimos, porque em nós somos pecadores. Então, como é que nós podemos ser dignos de estar perto, de merecer esse agir de Deus no nosso meio? E a resposta é sendo perdoados dos nossos pecados. Porque só assim nós vamos poder recomeçar, renascer de forma diferente. Nós seremos libertos de todos os nossos erros do passado, através do perdão que Ele nos deu. Agora veja, entenda. Deus deseja nos perdoar, porque assim Ele pode vir e conviver conosco. É a única condição, por isso que Ele mandou Jesus. Sem isso, Ele não poderia estar vivendo na nossa vida hoje. Ele não poderia visitar o nosso lar, Ele não poderia estar aqui neste momento conosco, porque Ele é santo. Somente tendo os nossos pecados perdoados, nós podemos sonhar com a presença dEle aqui no nosso meio, na Santa Ceia, no batismo, nos momentos... Por que Ele vem? Porque Ele nos perdoou antes de vir. É sobre nós. Tem um momento do livro de Neemias em que o povo ouviu a palavra, estava todo mundo chorando, e os levitas, alguns levitas começaram a orar ao Senhor, orar em alta voz. Neemias 9,17, eles dizem assim, eles oram assim: Senhor, eles se recusaram a te ouvir, esqueceram-se dos milagres que o Senhor realizou entre eles, tornaram-se obstinados e na sua rebeldia escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Voltaram para trás. Mas tu, Senhor, és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso não abandonou eles, mesmo com tudo isso. Entende como é Deus? Acima de tudo, Ele perdoa. Por quê? Porque Ele quer vir até a nossa vida. Ele quer transformar a nossa história. Ele quer quebrar essas correntes que nos aprisionam. E Ele só pode fazer isso como? Perdoando. Então a primeira verdade é que Deus, mais do que ninguém, quer perdoar e deseja nos libertar, e só quem se sente perdoado pelo Senhor sabe o que é isso, pode ter isso. Somente um relacionamento baseado no perdão pode existir então, entre você e o Senhor, porque o Senhor te perdoa, consequentemente você recebe esse perdão, e aí você tem como perdoar. Perdoar os outros, inclusive os outros que te fizeram mal. Você acha que é à toa que Jesus falou, se você ama quem te ama, você é um nada no reino de Deus. Você tem que amar os seus inimigos. Porque o que você ganha de amando quem te ama? Isso qualquer idiota faz. Jesus não falou idiota não, tá? Eu que estou falando. Agora ame o seu inimigo que eu quero ver. Porque para amar o seu inimigo você precisa fazer o quê? Perdoar, meu irmão. Perdoar, minha irmã. Por essa razão, Jesus nos ensina a nos relacionar com Deus dessa forma. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele e aquela que nos deve. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os outros pecadores que nos atingiram, nos fizeram mal. E aí, eu quero que você entenda, Deus tem esse plano de perdão, mas Ele quer nos perdoar de uma forma completa. O perdão de Deus é a ferramenta para o mundo ser salvo. É o perdão que salva, que pode salvar esse mundo. Então, o perdão que o Senhor tem para nós é um perdão completo. E eu digo isso porque em Cristo Jesus, Ele já nos perdoou de todos os nossos pecados, Ele nos perdoou completamente, Ele nos perdoou inteiramente, sem reservas. E você precisa crer nisso com toda a convicção da tua vida. Você já foi perdoado. O Senhor já te alcançou. Ele já te deu essa bênção. Nós não podemos voltar para trás e nos submeter ao jugo, à escravidão, às correntes do pecado de novo. Nós temos que receber isso. Nós temos que sentir no nosso coração que nós somos portadores de um novo estilo de vida. Que estilo? Um estilo de vida liberto. Nós somos libertados, meus irmãos. De quem, pastor? De nós mesmos e do que fizeram conosco. Nós temos que tomar posse disso. Pensa assim comigo. Imagina alguém que passou a vida inteira na cadeia. Imagina uma pessoa que dos 18 aos 50 anos ele viveu na cadeia. De repente, alguém que ele não conhece vai lá, faz uma ação e ele recebe o perdão de todas as suas dívidas e ganha liberdade. Como é que será que essa pessoa sai da cadeia? Como é que ela vai andar na rua? Como será que... ele vai ser grato? Acho que vai. Qual é o tamanho da sua gratidão? Será que ele vai ficar feliz? Veja, nesse momento, a relação que o Senhor quer ter com os seus filhos e filhas é a mesma. Porque foi isso que Ele fez conosco. Foi isso que Ele fez comigo e com você. As pessoas vivem a vida inteira aprisionadas. A vida inteira.
Querido, tem gente, a igreja está cheia disso. Gente lá dizendo que é crente, mas está presa dentro de si mesmo por um trauma, por um problema, por um casamento que deu errado, por uma frustração, por uma traição, por uma falência. Está lá presa dentro de si, escravizada pelas consequências, às vezes, de escolhas erradas que fez, ou se não, daquilo que fizeram com elas, ela nem escolheu, e de repente, do nada, sem merecer, recebe uma notícia na cadeia: todos os seus pecados estão perdoados. A partir de hoje você está livre. Livre do quê? Do peso. Livre do fato de viver se sentindo culpado. Liberto. Em nome de Jesus. Você compreende isso? Vocês estão entendendo essa palavra? Vocês só estão entendendo ela? Estão entendendo a palavra? Importante isso, meu irmão. A gente aconselha as pessoas, a gente está perto das pessoas, mas assim, o que a gente vê de situações assim, a pessoa hoje o que manda na vida dela, ainda é uma coisa que aconteceu lá quando ela... Mas como assim? Eu sei que essas coisas traumatizam, mas e cadê Jesus? Cadê o perdão? Cadê a quebra de correntes? Cadê? Percebe? Não é uma obrigação, mas é um sistema que nós precisamos entender, compreender, e por isso Jesus nos falou para pedir isso diariamente. Nós temos que entender disso, meu irmão, em nome de Jesus, porque é importante essa notícia de liberdade, do fardo, de sempre ver a vida indo para o buraco, e a coisa piorando mais e mais, porque tem gente que até ela se sabota, entendeu? Deus está ali, Deus salvou, Deus libertou. Uma pessoa, ela mesmo se sabota para não receber aquilo que Deus tem para ela, porque o governo são dessas coisas, são dos traumas. Agora presta atenção, você está livre de toda acusação. Mas como assim? Eu estou livre? Eu tomei um empréstimo, foi escrito uma dívida, eu estou devendo. Então, sabe o que aconteceu? O empréstimo foi pago. Mas quem pagou? Ele pagou. Você não está devendo mais nada. Acabou. Pode ir. Ninguém vai te cobrar. Ninguém vai te incomodar mais. Você está liberto dessa história em nome de Jesus. Isso não é maravilhoso? Pois é, foi o que ele fez por nós. Foi a oportunidade que ele nos deu. E nós temos que tomar posse disso. Foi isso que Jesus fez. Agora veja, ele se entregou naquela cruz com o único objetivo de perdoar os nossos pecados. Para quê? Para que nós possamos viver livremente, andar de cabeça erguida. Você pode ter o problema que você viveu lá atrás, que for. Hoje você anda de cabeça erguida, porque teve um Deus que te perdoou de tudo, querido. Por isso, nós dependemos de subterfúgios, nós não dependemos de fuga, nós não fugimos, a gente não depende de mentira, nem de desculpa esfarrapada. Nós ganhamos a liberdade que nos foi dada pela graça de Deus, e o passado nunca mais nos fará mal. Não foi uma nem duas vezes que o diabo veio tentar me lembrar de coisas aqui na porta da igreja, lá de 30 anos atrás. Eu falei, está repreendido em nome de Jesus, porque dessa o Senhor já me livrou, Ele já me perdoou, e nisso eu não caio mais, porque hoje eu sou um novo ser humano. Essa corrente aí eu não carrego mais não, em nome de Jesus, amém? E eu digo isso, que nós temos que afirmar, porque nós temos que compreender esse amor, mas principalmente... nós temos que compreender e aceitar esse perdão. E eu digo isso também porque eu conheço muita gente que já passou por tudo isso que eu estou falando e se trancou dentro de si, a vida, né? Está lá as gavetinhas, né? Cheio de gavetinhas. Se abrir, cheira mal. Está lá, trancadinha. E em dado momento, o Senhor acolhe, o Senhor abraça, perdoa, liberta da nova vida, propõe um recomeço, mas para isso tem que fazer o quê? Abrir as gavetinhas. Mas não. A coisa muda tanto que parece que as nossas orações foram ouvidas, porque eu orei, Pai Nosso, que estás no céu, perdoa as minhas dívidas. Parece que Ele perdoou, porque mudou tanto, Ele me ama, Ele tem feito, e graças a Deus, entretanto, não só, mas tem algo fundamental aqui, que além de ser perdoado, você precisa aprender a perdoar o que fizeram com você. Porque é uma faceta de dois lados, porque nesse processo de libertação, que nós recebemos o amor do Pai, que ouve o nosso clamor e nos perdoa, mas o que Jesus ensina é que nós temos que também aprender a perdoar. E aqui eu chamo a atenção, porque não é só receber, mas é dar o perdão. Não é só pedir perdão. É pedir perdão, mas é aceitar o pedido de perdão. Não é só, presta atenção, a Bíblia Sagrada afirma que Ele cancelou as nossas dívidas. E diz mais, diz que Ele esqueceu completamente delas. Colossenses 2,14 diz assim, ó, Jesus cancelou a escrita da nossa dívida. Sabe quando você vai devendo uma coisa e vai, ó, lembra da caderneta da venda?
Você ia lá pegar e anotava a dívida, vai anotando, vai enchendo a caderneta. Até a caderneta de um Zé que está cheia, né? Quantas páginas? A Bíblia diz que Jesus rasgou a caderneta. Ele cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças que nos eram contrárias. Ele a removeu pregando a nossa escrita na cruz. Cancelou. Miqueias 7,19 diz: Senhor, o Senhor voltará a ter compaixão de nós, pisará nas nossas maldades sob os teus pés e lançarás os nossos pecados nas profundezas do mar. E tem um cara que diz de brincadeira, ele botou uma placa lá, proibido pescar. Está lá para Deus. No mar do esquecimento estão os nossos pecados, no coração dele. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Para as coisas recomeçarem, é imprescindível que o passado da nossa vida seja reconstruído. Por isso, da parte dele, ele esquece. Né? Deus esquece, diz a palavra. Entretanto, nós não esquecemos. Nós, seres humanos, não esquecemos. A memória continua. E por isso, sabe o que acontece? Deus nos perdoou, mas nós não nos perdoamos. É uma construção interna. Como assim? Nós não nos perdoamos, e se nós não nos perdoarmos, não tem salvação. Presta atenção. Se nós temos que nos salvar de nós mesmos, das nossas prisões, das nossas obstinações, das nossas escolhas erradas, se nós não nos perdoarmos, não tem salvação. Porque em todo tempo, a velha história insiste em voltar. Os traumas da nossa culpa tendem a direcionar a forma como nós decidimos as coisas e nós nos relacionamos com as pessoas que estão do nosso lado. A velha criatura, por isso que Paulo fala, o velho ser humano tende de novo. Qual é esse velho ser humano? É aquele que foi perdoado, mas não recebeu o perdão, não aceitou e não se perdoou, por isso o velho sempre volta. Entende o que Paulo diz? E aí você, presta atenção, os traumas tendem a adicionar. E se nós não nos perdoarmos, nós vamos continuar atrás das grades. E aí, é interessante porque, ainda que Jesus veio e abriu as grades da cadeia, e elas estão escancaradas, a porta da nova vida já está lá, está escancarada, nós não saímos de lá, e a porta aberta nós permanecemos lá, onde nós estávamos. É isso que as pessoas fazem. E aí eu digo para vocês, isso é um problema enorme, enorme, porque o perdão é libertador, e memórias costumam não sumir da nossa cabeça. A gente não esquece, a gente esconde, mas basta ter um gatilhozinho, basta ter um probleminha que volta tudo. Então, nós precisamos fazer o quê? Ressignificar as memórias, reinterpretar as memórias à luz da palavra de Deus. Entender que essa memória existe, isso aconteceu, não é que não aconteceu, mas o Senhor veio, entender na palavra que o Senhor veio e que nós temos que tomar posse do novo que Deus tem para nós, entende? Porque você vai ressignificar essa memória, ela continua aí, mas ela não te faz mais mal. Houve um perdão, você perdoou você mesmo. Sem esse perdão, meu irmão, nós estamos perdendo tempo com o Senhor. Porque o Senhor Jesus ensina que nós podemos falar com o nosso Pai, que deseja ter um relacionamento franco com os seus filhos e filhas. E nessa conversa nós podemos pedir a Ele que nos perdoe, que cancele as nossas dívidas, a bobagem que nós fizemos essa semana. E mais, porque nós temos que também aceitar que Ele ouve as nossas orações, Ele nos perdoa sim, porque Ele é o que Ele mais quer fazer, mas nós temos que tomar posse daquilo que Jesus fez por nós, inclusive na cruz do Calvário, e nos submetemos ao governo dEle, e sermos libertos de todo o trauma, de toda a nossa culpa. Como? Aprendendo a perdoar. A nós e os outros. Nunca se esqueça, você foi um justificado, uma justificada pelo Senhor Jesus. Isso significa dizer que Ele quer se relacionar na intimidade com você. Por isso que Ele te tornou justo e justa. Então se sinta completamente perdoado, meu irmão. Se sinta, minha irmã, perdoada das suas dívidas. E permita com isso que o Espírito Santo de Deus te leve para essa nova vida liberta que Ele quer te dar. Sem isso não tem relacionamento com Deus. Entende o que Jesus está pedindo aqui na oração do Pai Nosso? Se coloque diante dele, peça para ele perdoar os seus pecados, mas também diga que você vai perdoar. Isso é libertador. Isso é quebrar correntes, é sair dos traumas. Isso é fundamental. Porque sem se apossar do perdão que ele já nos deu, nós não vamos conseguir perdoar os outros. E nem a nós mesmos. Quem não consegue se perdoar, quem não consegue perdoar o que alguém fez com você, é porque não recebeu o perdão do Senhor.
Deus quer nos tornar livres daquilo que nos amarra, daquilo que nos prende, que nos priva da nossa liberdade. E note que quando alguém faz algo contra a gente e a gente não perdoa, é como se a gente estivesse anulando tudo que Jesus fez por nós. Você entende isso? Nós não estamos recebendo o perdão que Ele nos deu, por quê? Porque nós não estamos perdoando. Eu digo isso porque, por exemplo, olha o que a Bíblia fala, Colossenses 3,13. Zelem uns pelos outros. Perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto, alguma reclamação contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, procedam da mesma forma. Perdoem. Ah, não perdoou. Então, não tem relacionamento com o Senhor. Simples assim. Ah, continuo sendo guiado pelas minhas histórias. Então, não passou pelo perdão. Não recebeu o perdão do Senhor. Não tem salvação. Se o plano de Deus ao morrer por nós na cruz do Calvário era para nos perdoar dessa vida amarrada que a gente tinha, perdoar e apagar, perdoar o que está escrito da nossa dívida, tudo isso por pura misericórdia e graça, porque a gente não fez nada por merecer, você sabe disso. Muito pelo contrário, nós recebemos isso quando a gente já ainda era pecador. Isso que Ele fez por nós. E se mesmo com tudo isso, alguém faz algo de errado contra nós e a gente não perdoa, nós estamos errando e feio, meu irmão. Nós estamos com um problema enorme e nós estamos dando o pior dos testemunhos possíveis que nós podemos dar de Deus. Por quê? Porque quem não perdoa não está admitindo que o Senhor Jesus morreu na cruz para pagar as nossas dívidas. Ele falou isso. Ele mesmo disse. Observe que Paulo disse, se alguém tiver algo para dizer a alguém, perdoe essa pessoa, assim como o Senhor já perdoou você. Jesus disse que a medida é a mesma. Assim como você trata o seu irmão, você será tratado. Percebe aqui como o perdão não pode ser... Se você não perdoa o seu irmão, automaticamente você está dizendo que não recebeu o perdão de Jesus. Isso é um problema enorme. Nós temos que estar atentos. Por essa razão, eu digo a vocês que perdão não é um sentimento. Muito menos uma escolha. Ah, eu vou ver se eu vou perdoar. Não, perdão é obrigação. É por isso que você tem que orar. Você precisa do Espírito Santo, é uma obrigação. Você não tem a escolha de não perdoar. Se as pessoas fizeram algo, nem você... A oração que você faz não vai ser ouvida nem atendida. Se fez e você não perdoou, não tem como o Senhor te ouvir. Não tem como a oração passar desse teto. Porque o perdão está na base daquilo que o Senhor fez por nós e que Ele espera que nós façamos. E por todas essas razões, essa frase do Senhor Jesus, dizendo ao nosso Pai, Pai, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, quem tem dívida com a gente, o que nós estamos afirmando aqui? Nós estamos pedindo para Deus, para Ele nos tratar na exata medida como nós tratamos os outros. Sim ou não? Nós estamos declarando isso na nossa oração. Senhor, perdoa os meus pecados, quer dizer, trata a minha vida, e aí eu preciso do teu perdão. Tá bom, filho, vou te perdoar. Como é que você quer que eu te perdoe? Bom, Senhor, trata a minha vida exatamente como eu trato a do meu irmão, da minha irmã. Bom, né? Forte, né? Uma oração, é uma frase densa, nós temos que tomar posse dela em nome de Jesus, amém? Porque muita gente diz, eu não consigo perdoar. Se trata de não conseguir. Porque eu queria dizer para você, a gente não tem essa opção, infelizmente. Por quê? Porque estamos, se fizermos isso, abdicando desse bem preciosíssimo que Ele deu. Nós estaremos abdicando da cruz que nos perdoou. Eu já ouvi gente falando assim, eu ainda não senti no meu coração de perdoar. Você já ouviu isso? Não, você não tem que sentir nada, não. Você tem que perdoar e está acabado. Esse negócio de ficar esperando sentir. Outras pessoas falam assim, eu estou orando para o Senhor colocar no meu coração para perdoar. Me perdoe, né? Querido, isso não existe. O Senhor já te perdoou. Ele já fez o que Ele tinha que fazer. Você está orando para Deus colocar no teu coração o quê? Isso não existe. Portanto, não é um sentimento, nem é algo que nós temos que sentir no coração, mas nós temos que perdoar para demonstrar o quanto nós somos gratos por tudo que Jesus fez e Ele é na nossa vida. E ponto. E é isso. E essa é a razão. Quando você estiver tentando perdoar alguém, ou quando você não conseguir perdoar você mesmo, eu queria que você, quando você estiver tentando buscar razões para fazer isso, lembra que você tem que perdoar, porque isso demonstra gratidão para aquilo que Deus fez na tua vida. Ele te encontrou, Ele te salvou, Ele te justificou, Ele chamou para o seu lado, ele te perdoou de todos os seus pecados. Essa é uma razão. Observe que Jesus não nos ensina a pedir para o Pai algo muito difícil, algo muito complicado, algo longe, algo não.
Por quê? Porque ele está nos ensinando a orar para pedir algo que ele já fez por nós, né? Sim ou não? Ele sabe que nós devemos pedir oração, porque Jesus também orava ao Pai, e ele está aqui mandando e dizendo que nós temos que fazer algo, perdoar os outros, porque foi exatamente o que ele fez por nós, como ser humano. Se a gente estiver tentando achar uma razão para perdoar, lembra de Mateus 6,14. Porque Jesus falou, pois se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. É simples assim. E aí Pedro vira assim, quantas vezes eu tenho que perdoar esse sujeito? 77 vezes. 7 vezes, Jesus, porque eu não aguento mais. Não, Pedro, 7, mas 70 vezes 7, porque o perdão é condição básica. Perdão é estrutura de vida de alguém que é liberto e salvo pelo Senhor, em nome de Jesus. Agora veja Jesus, na medida que você tratar os outros, você será tratado. Isso é tenso. No tamanho que for a tua capacidade de perdoar, será o tamanho do perdão do Senhor para a tua vida. Isso é fundamental. Então, queridos, vejam, todos e todas nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos errar. E a gente vai fazer alguém infeliz. Isso acontece. Todos estamos sujeitos a isso. A pensar em nós em algum momento, a pecar. E o Senhor sabe disso. Ele não deseja te condenar pelos seus pecados. O Senhor quer ver a tua capacidade de arrependimento, o teu desprendimento em confessar os teus pecados, de pedir perdão e receber o que Ele tem. Assumir esse relacionamento sincero com o Senhor, que é libertador, que só um filho e uma filha pode ter com Ele. Um pai não tem intenção de perdoar, de castigar um filho, ele quer perdoar. A Bíblia Sagrada diz algo libertador. Se nós conseguirmos nos ajoelhar e confessar ao Senhor as nossas dívidas, nós seremos perdoados. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, uma oração sincera, admitindo que nós temos dívidas, sim, reconhecendo quem somos nós, e que nós dependemos do perdão que Ele quer nos dar, perdoa os nossos pecados. E assim nós somos libertos e podemos ir lá perdoar uns aos outros. Esse perdão do Senhor que está sobre nós, foi isso que nós vemos no Salmo 32? Então reconheci diante do Senhor o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu não dei uma de santarrão. Eu não dei uma de hipócrita que finge que é santo, mas no fundo tem. Não, não foi isso que eu fiz. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, todos e todos são fiéis, orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quanto as minhas águas se levantar, as muitas águas se levantarem, elas não me atingirão, porque tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu vou te aconselhar e eu vou cuidar de você, diz o Senhor. É o que Ele está fazendo com você nessa noite. Ele está te instruindo. Coisas tão importantes. Portanto, quando na próxima segunda-feira a gente se reunir aqui, e é tão importante isso, essa reunião, a comunidade vem, ela dobra os seus joelhos, ela fala abertamente com o Pai Nosso, esse Pai que nos ama. E a gente se derrama diante dele. É tão bonito isso. E na ocasião, nós vamos encerrar e nós vamos orar. Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo a quem me deve. Eu não sei como é que você pensa nisso. Porque nós vamos estar dizendo, Pai, eu quero me relacionar com o Senhor em espírito e em verdade. Portanto, eu sei que o Senhor me perdoou. Mas veja, sem eu merecer. Agora, eu quero também perdoar a mim mesmo. E eu quero perdoar os que me devem. Eu preciso perdoar a mim porque eu me faço muito mal. E eu consigo fazer mal para as pessoas que estão do meu lado. E eu quero perdoar aqueles que me fizeram mal, pois eu reconheço que o Senhor perdoou a mim que fiz tanto mal. Percebe a cadeia que o perdão é? Eu reconheço que o Senhor já me perdoou e a culpa e a acusação não tem mais poder sobre a minha vida em nome de Jesus. Amém? Você recebe? Como orou um grande cristão no passado, Francisco de Assis, Senhor, sabemos que é perdoando que se é perdoando que se é, que todos nós possamos então orar nessa dimensão, nesse relacionamento sincero com o Pai, sabendo que de nós Ele espera perdão. Por quê? Porque Ele quer nos perdoar. Ele nos perdoou. E nós vamos errar, mas Ele vai continuar nos perdoando, desde que o perdão faça parte da nossa vida, do nosso relacionamento com Ele. E é por isso que Jesus nos ensinou a orar
Em nome de Jesus, amém? Você entende? Recebe a palavra? Entende o poder que tem o perdão? A importância que tem o perdão? Ai, mas não é não, querido. Sem isso não tem Deus. Sem isso não tem dimensão de fé. Sem isso não tem salvação. Sem isso não tem nada. Sem perdão não há salvação. Nem para mim, nem para ninguém. Como assim a gente não perdoa? Nós não queremos salvação? Queremos. Somos salvos. E é por isso que o perdão faz parte da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Essa é a minha oração por você, para todos nós, que nós possamos tomar posse da palavra de Deus e continuar a orar ao Senhor nessa medida, porque é essa que Ele tem para mim e para você. Deus abençoe, muito obrigado, boa noite.